E aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje então vamos dar continuidade aos capítulos do primeiro livro do Black Ice. Hoje vamos ver o capítulo 4, que chama Origem. Tudo está escuro. Seus olhos começam a abrir calmamente. A visão está turva. Finalmente Chris recupera a visão. Leopold está parado à sua frente. Chris pergunta: Onde eles estão? Foram embora. Assim que cheguei, eu vi você jogado no chão e eles indo embora, responde Leopold. Quando entrei, parecia que eles estavam me esperando, que sabiam que eu viria aqui nesse exato horário, fala Chris. Foi uma armadilha, meu jovem, afirma Leopold. Como assim? Questiona Chris. Acho que você já progrediu o suficiente para que consiga entender, fala Leopold. Entender o quê? Questiona Chris. É uma longa história. Sente-se que vou lhe contar, fala Leopold. Leopold conta. Isso tudo que vou lhe contar aconteceu há cerca de 450 anos atrás, em um lugar chamado Velho Mundo. Nesse lugar existia um homem que vivia tranquilamente com sua família, mas afastado de tudo e de todos. Ele e sua esposa resolveram viver longe do resto do mundo. Eles consideravam as pessoas daquela época como bárbaras, porque guerreavam, matavam, destruíam, enquanto eles apenas queriam viver em paz. Tudo o que o homem desejava era manter a sua família segura. Eles eram muito felizes. Com o passar dos anos, tiveram 4 filhos. O tempo passou. Os filhos já estavam grandes. Um dia, quando esse homem estava andando por uma floresta, avistou uma luz ao longe. Então ele se aproximou. Nunca havia visto uma luz tão bela, tão brilhante. Parecia lhe chamar. Muito curioso, ele se aproximou daquela luz. De repente, uma voz falou: Venha, chegue mais perto. O homem ficou espantado, pois a voz ecoava daquela luz. Ele, muito curioso, se aproximou. Então perguntou: Quem é você? Ou melhor, o que é você? Quem sou ou o que sou não importa agora. O que importa é que tem uma proposta a lhe fazer. A luz respondeu. O homem, curioso, decidiu ouvir a proposta. Quero lhe oferecer poder, glória e segurança. Quando ela falou em segurança, o homem olhou para a luz interessado. Ele não pensava em poder e glória, mas era tão obcecado pela segurança da família que ao escutar tal palavra logo pensou: Enfim poderei dar toda a segurança que minha família precisa. Mesmo já tendo toda a segurança necessária, ele perguntou como ela poderia dar tudo isso a ele. Ela respondeu: Darei poderes a você. Você ganhará a capacidade de controlar os 4 elementos da natureza: água, ar, fogo e terra. Também poderá atribuir cada um desses elementos a outras pessoas em quem confie. Isso lhe trará poder, glória e segurança para sempre. Existe apenas um porém. Você poderá conceder apenas um elemento por pessoa e somente um usuário por vez. Você também envelhecerá em uma velocidade muito menor do que os outros devido ao tamanho poder que lhe concederei. Aquele homem não pensou 2 vezes. Obcecado pela segurança de sua família, aceitou na mesma hora a proposta sem sequer questionar quais seriam as reais intenções daquela luz. Então a luz expandiu-se, até tomar conta do lugar. Tudo clareou ao redor. O homem acordou deitado no chão, desconfiando de que aquilo havia sido apenas um sonho. Então voltou para casa para junto de sua família. No outro dia bem cedo, o homem levantou-se como de costume, para pegar a água em um rio próximo à casa. Quando abaixou-se com seu balde para pegar a água, ficou espantado, pois o rio passou a correr em sua direção e não mais em seu curso natural. Naquele momento ele percebeu que poderia controlar a água e que a estranha luz havia realmente lhe concedido poderes. Ele voltou para casa, ficou pensativo por horas. Depois reuniu sua família e lhes contou o que havia acontecido, mostrando a eles que poderia controlar os 4 elementos da natureza. Então ele decidiu conceder a cada um de seus filhos o poder de um dos elementos, pois ele acreditava que eram as pessoas nas quais mais podia confiar. Sua esposa não gostou da história. Achava que a tal luz não teria motivo algum para ajudá-los. Achou suspeita tal atitude, que poderia ser alguma espécie de maldição. Não dando ouvidos à sua esposa, o homem concedeu a cada um deles um poder. Ao primogênito concedeu o poder do elemento fogo.
Ao segundo filho concedeu o poder do elemento terra, ao terceiro do elemento ar e ao quarto do elemento água. Eles ficaram maravilhados com tamanho poder. A mulher, mesmo não gostando daquela situação, advertiu os filhos para que não abusassem de tal poder, pois acreditava que muito poder poderia corromper qualquer pessoa, por mais bondosa que ela fosse. O homem havia dado tal poder para que eles pudessem se proteger dos perigos que surgissem. A intenção era boa, mas a prática nem sempre sai como a teoria. Com o tempo, os filhos do homem foram aperfeiçoando seus poderes. A cada dia ficavam ainda mais fortes e mais convencidos de que eram as pessoas mais poderosas da Terra. O poder havia subido a cabeça daqueles jovens. Certo dia então, com o ego nas alturas, sem que o pai deles soubesse, decidiram enfrentar-se para descobrirem qual deles era o mais forte, o mais poderoso. Eles lutaram entre si durante horas, até sobrar apenas dois, a água e o fogo. Como os poderes praticamente se anulavam, seria muito difícil chegar em um resultado. Lutaram durante horas e horas. O pai dos dois, que estava na frente da casa, olhava para o horizonte quando reparou uma luz forte, um clarão repentino vindo da floresta. Então ele correu até o local da origem daquela luz. Quando chegou ao local, notou que havia dois corpos no chão já sem vida. Eram dois de seus filhos. Ele se questionava desesperadamente. O que aconteceu? Por quê? De repente uma luz surgiu do nada dizendo: foram os bárbaros. Eles não tiveram a mínima chance, assim como os outros dois. Mesmo com tanto poder, como eles nunca tiveram contato com outras pessoas, não sabiam se defender, não sabiam como agir. Os bárbaros foram mais espertos do que eles. Você os protegeu demais. Não deixou com que aprendessem as lições da vida. Não adiantam poderes se não souber como usá-los. O homem permanecia no chão ajoelhado chorando. Levantou a cabeça e olhou para a frente. Ele enxergou uma bela mulher lhe observando. Ela continuou falando. Lembra de mim? Fui eu que concedeu a você o poder dos elementos. Meu nome é Eterna. Eu vi tudo. Tentei ajudar, mas já era tarde demais. Eles já estavam mortos. Agora vá para casa. Corra. Os homens que mataram seus filhos estão indo para lá agora. O homem saiu correndo a toda velocidade. Mas quando chegou em casa já era tarde. A casa estava em chamas. Ele se ajoelhou e novamente chorou. Gritou bem alto: o que eu fiz? Eu deveria estar aqui para protegê-la. De que adiantou tanto poder se não pude salvar nenhum deles? Depois que a casa queimou totalmente, o homem, ainda de joelhos, levantou-se, mas já não era mais o mesmo. Ele estava enfurecido. Então usou o poder do elemento ar para voar até o local onde morava aquele povo, o qual Eterna havia dito que matara sua esposa e seus filhos, com um único desejo em sua mente: vingança. Chegando lá, ele não deu nenhuma chance daquele povo defender-se. Usando o poder do elemento fogo, incendiou as casas. Com a água, afogou a todos que enxergava, fossem pessoas boas ou más, já não importava. Ele estava cego por vingança, e com o poder da terra terminou de enterrar aquele povo para que ele nunca fosse lembrado, como se nunca tivessem existido. Ele jurou que um dia destruiria os povos do mundo inteiro. Dizia que todos eram bárbaros, que não mereciam viver. No local onde o povo morava, restou somente um nome escrito na terra: Elemental. Mal sabia ele que havia sido manipulado por aquela luz. Na verdade, ela matou os seus filhos e colocou fogo na casa, matando sua esposa. A luz o manipulou para matar o povo. Ela tramou tudo. Ele foi enganado. Desde então, ouço apenas alguns relatos de situações onde poderes assim foram usados, mas ninguém o viu mais. A maioria acredita que essa história seja apenas uma lenda. Nossa, que história! Mas o que ela tem a ver comigo? Questiona Chris. Leopold caminha até alguns farelos que estão no chão. Tratam-se dos restos da mão do homem que Chris enfrentou há poucas horas. Ele aponta para os fragmentos e diz: está vendo isso? Parecem resquícios do portador do elemento terra. Você acha que ele concedeu os poderes da terra para o homem que enfrentei? Que esse cara, o tal elemental, ainda pode estar vivo depois de tantos anos? A história conta que ele envelhece de forma lenta, muito lenta. Ele ainda pode estar por aí, planejando um modo de destruir a humanidade, responde Leopold. Como o senhor conhece essa história? Questiona Chris. Essa história é muito antiga. O meu pai contou para mim, assim como o pai dele contou a ele, e assim sucessivamente. Além disso, meu jovem, há outra pista para que suponhamos que ele esteja vivo.
responde Leopold. Qual? Questiona Chris. Você, responde Leopold. Como assim eu? Chris questiona com tom de surpresa. Eu não quero que aconteça com você o que aconteceu com os filhos daquele homem. Por que acha que estou treinando você? Fala Leopold. Ele se aproxima de Chris, coloca a mão em seu ombro e fala. O poder corrompe as pessoas. Não quero que ele corrompa você. Mas o senhor disse que esse elemental poderia conceder apenas os poderes dos 4 elementos. Água, ar, fogo e terra. Meu poder é de gelo, fala Chris. E de onde você acha que vem o gelo? Claro, essa é a primeira vez que eu vejo alguém com esse poder, mas presumo que ele deveria estar longe quando o concedeu. Provavelmente o elemento da água atravessou países, talvez mesmo continentes, através do ar. O ar deve ter congelado a água, dando assim poderes únicos para você, meu jovem. Ao invés de água, você adquiriu o estado sólido dela, o gelo. Como já lhe disse, nunca vi antes alguém com os poderes que você tem. Você é único, o primeiro, e o mundo precisa disso. O senhor acha que eu posso ajudar o mundo? Questiona a Chris. Por enquanto não, mas podemos começar com um bairro, quem sabe. Depois uma cidade. Mas para isso precisamos treinar mais. Precisamos desenvolver os seus poderes de gelo. De volta ao treinamento, Chris e Leopold lutam novamente, mas sem armas. Leopold fala. Enquanto usa golpes simples, precisa aprender a se concentrar, meu jovem. Ele tenta acertar o soco em Chris, que se defende. Leopold fala. Espere tudo de seu oponente, esteja preparado sempre. Ele segura as mãos de Chris, puxa-o em sua direção e colocando o pé em seu peito lança-o para trás. Chris cai de costas no chão, mas logo levanta-se dizendo, de novo. Já em casa, Chris olha no espelho e pensa, se eu ajudarei as pessoas, preciso de um uniforme. Chris veste uma roupa toda azul escura, com pequenos detalhes em azul claro. Ele pensa, acho que não. Troca de roupa. Agora ele usa uma jaqueta, uma calça jeans e uma máscara de hóquei. Ele pensa, credo, muito sexta-feira 13. Então veste uma roupa preta, com alguns detalhes cinza. Ele pensa, nada mal, mas ainda faltou algo, um símbolo, um logotipo. De volta ao treinamento, Chris corre em direção a Leopold tentando acertá-lo. Novamente ele defende e o arremessa longe. Chris levanta, de novo. Agora na faculdade, Chris está na frente de um computador. Olha para os dois lados, então começa a desenhar algo com o mouse pensando. Preciso de algo que lembre o gelo. Eu só não posso demorar muito ou me pegarão no computador da faculdade a essa hora da noite. Pode ser um floco de neve, mas precisa mostrar força. Precisa ser meio ameaçador, mas também precisa ser algo que leve esperança às pessoas. De volta ao treinamento, Chris e Leopold estão lutando com os bastões novamente. Ele tenta acertar Leopold, mas o homem de cabelos brancos se abaixa. Tenta acertar as pernas de Chris que pula. À noite, Chris continua na frente do computador desenhando uma espécie de brasão. Um desenho de um floco de neve. De volta ao treinamento, Leopold derruba Chris com um bastão. Chris cai, mas levanta-se em seguida. Ele respira fundo. Um ar gelado começa a se formar ao seu redor. Leopold corre para acertá-lo com o bastão, mas ele o segura com a mão. O ar gelado concentra-se no braço de Chris, permitindo-o congelar o seu próprio braço, lhe concedendo maior força, e fazendo com que o bastão de Leopold se quebre, enquanto ele o aperta com a mão coberta por gelo. Os olhos de Chris mudam a sua coloração, a íris desaparece, eles ficam totalmente azuis claro. Leopold tenta acertar um soco em Chris, mas ele defende com outro braço, que já possui formado um escudo de gelo espesso e forte. À noite, Chris permanece olhando para a tela do computador, onde fica admirado observando o brasão pronto. Um floco de neve na cor azul clara, com espetos na ponta. De volta ao treinamento, Chris e Leopold lutam de mãos limpas, uma luta acirrada. Ambos atacam e defendem os golpes um do outro. À noite, Chris está em frente ao espelho, coloca uma máscara cinza no rosto e se observa. Ele está vestindo a roupa preta, com pequenos detalhes em cinza. O escudo de floco de neve está no centro da camisa. Os olhos de Chris ficam azuis claro, então ele pensa. Perfeito, agora só preciso de um nome, que tenha impacto, pode ser algo em inglês, geralmente isso chama atenção, mas precisa remeter ao gelo e ao uniforme. De volta ao treinamento, Leopold tenta acertar um soco em Chris, mas ele defende segurando a mão de Leopold, enquanto ele leva o outro punho em direção ao rosto do senhor de cabelos brancos. O gelo começa a surgir em seu braço. Finalmente, ele acerta o rosto de seu treinador, que recua, mas não cai no chão.
Leopold corre na direção de Chris, acerta um soco em seu estômago, mas Chris recupera-se rápido e acerta um gancho nele, fazendo-o finalmente cair. Chris o observa com um semblante surpreso. Leopold levanta-se admirado e fala: "Finalmente eu vejo a postura que tanto esperei. Agora você está agindo com foco, concentração e confiança." À noite, Chris está em frente ao espelho, olhando seu uniforme. Então, ele fala para si mesmo: "Acho que Black Ice é um bom nome." E assim termina o capítulo 4 então do livro. O desenho ao final do capítulo, como todos os capítulos têm, já é o Chris com o uniforme de Black Ice, aquele mesmo uniforme que ele vê ao final do capítulo. Bom, pessoal, esse então é o capítulo 4. Eu pretendo postar o capítulo 5 o mais brevemente possível. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando desses vídeos, por favor, curtam, compartilhem, compartilhem o canal, passem para as outras pessoas o link, para que mais pessoas possam curtir e visitar a página. Então é isso, muito obrigado por assistir e até a próxima.